Jonathan Edwards, Afeições Religiosas, capítulo 1, parte 2. Os afetos como evidência da verdadeira religião. Ponto 5. O amor é o afeto principal. O amor é a fonte e o controle de todos os outros afetos. Nosso bendito Salvador ilustrou isso na resposta ao perito na lei que indagou: qual é o maior mandamento da lei? Mateus 22, do 37 ao 40. O apóstolo Paulo também dá essa indicação várias vezes. Aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. O versículo 10 diz: o amor é o cumprimento da lei. Também, Gálatas 5,14. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Além disso, temos em 1 Timóteo 1,5: o objetivo desta instrução é o amor que procede de um coração puro. O mesmo apóstolo fala do amor como o melhor aspecto da religião e o centro dela. Sem amor, o maior conhecimento, inúmeros dons, a profissão mais brilhante, na verdade, tudo mais que faz parte da vida religiosa será vão e sem valor. Como 1 Coríntios 13 mostra, o amor é a fonte de onde procede todo o bem. Esse tipo de amor inclui o desejo perfeito e sincero da alma para com Deus e o semelhante. Mesmo assim, quando essa inclinação da alma é deliberada na tentativa de chegar a Deus, ela se torna afeto, ou amor-afeto. Cristo descreveu esse amor dinâmico e fervoroso quando resumiu toda a religião em amar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma e toda a nossa mente, e nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor é a essência de tudo que foi pensado e prescrito na lei dos profetas. Entretanto, isso não significa que, como essência de toda a religião, esse e outros textos bíblicos excluam o hábito ou o exercício da mente. Mas é verdade, e fica claro nesses textos, que a essência de toda religião verdadeira reside no amor santo. Nesse afeto divino e na disposição habitual de buscá-lo, encontra-se o fundamento e os frutos de tudo o que constitui a verdadeira fé. Assim, fica claro que grande parte da religião consiste nos afetos. O amor não é apenas mais um deles. É o primeiro e principal, a força de todos os outros. Do amor nasce o ódio às coisas contrárias ao que queremos amar, ou que se opõem e nos frustram aquilo em que encontramos prazer. Desses exercícios de amor e ódio, dependendo do contexto em que esses afetos estão presentes ou não, certos ou incertos, prováveis ou improváveis, surgem todos os outros afetos de desejo, esperança, temor, alegria, sofrimento, gratidão, ira. Todas as outras emoções religiosas surgirão a partir do amor dinâmico, afetuoso e fervoroso a Deus. Dele nascerá ódio ou aversão intensa ao pecado, o temor dele e o pavor de desagradar a Deus. Dele também nascerá a gratidão a Deus por sua bondade, a serenidade e a alegria em Deus por sua presença bondosa, sofrimento na sua ausência, esperança alegre quando se prevê a sua chegada e o zelo fervoroso pela glória de Deus. De forma semelhante, amor profundo pelo ser humano surgirá em todos os outros afetos virtuosos. 6. Afetos santos caracterizam os santos da Bíblia. Gostaria de citar 3 santos eminentes que expressaram a realidade desses afetos em seus corações. Primeiro, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Os Salmos nos mostram um retrato vivo de sua fé. Em seus cânticos sagrados, Davi deixou a expressão
e o exercício da devoção e dos afetos santos. Eles nos mostram a sua humildade e profundo amor a Deus, sua admiração pela gloriosa perfeição e pelas maravilhosas obras de Deus, seus fervorosos desejos, a sede, o anelo de sua alma por Deus, seu prazer e alegria nele, sua doce e terna gratidão a Deus, por sua imensa bondade, e uma celebração e triunfos santos da alma pelo seu favor, suficiência e fidelidade de Deus. Os salmos também expressam o amor e o prazer de Davi pelos santos, que são a excelência da terra, bem como o seu imenso prazer na palavra e na lei de Deus. Ele sofre por seu próprio pecado e pelos dos outros, e transmite seu zelo fervoroso por Deus, assim como o ódio aos inimigos de Deus e de seu povo. Os salmos de Davi são repletos de expressões de afeto santo, e ele não fala apenas individualmente. Como salmista de Israel, também faz o prenúncio da Igreja de Deus e de Cristo, o líder da adoração e do louvor da Igreja. Assim, vários salmos falam em nome do Cristo personificado. Em muitos outros salmos, Davi fala em nome da Igreja. O segundo exemplo é o apóstolo Paulo. Ele foi o vaso escolhido, acima de todos os outros, para pregar o nome de Cristo aos gentios. Foi o principal instrumento para proclamar e estabelecer a igreja cristã no mundo e para revelar com clareza os mistérios gloriosos do Evangelho para a instrução da igreja de todos. Assim, não é errado, como muitos podem pensar, considerá-lo o maior servo de Cristo que já viveu até hoje. Ainda assim, era cheio de afeto. Obviamente, a fé que expressa em suas ações consiste em grande parte de afetos santos. Em todas as expressões sobre ele mesmo, se inflama, se motiva e se absorve inteiramente no amor ardente por seu glorioso Senhor. Considerava todas as coisas descartáveis em troca da excelência do conhecimento. A verdade é que tudo era lixo para ele, que só queria alcançar o Senhor. Paulo se apresenta tomado de afetos santos. Isso o impeliu ao serviço, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Expressões de afeto arrebatador pelo povo de Cristo povoam as cartas de Paulo. Ele fala do grande amor que sentia pelos irmãos. 2 Coríntios 12, 19, Filipenses 4, 1, 2 Timóteo 1, 2. Do seu amor abundante, 2 Coríntios 2, 4, e do seu amor suave e cheio de afeto, Tessalonicenses 2, 7 e 8. Além disso, fala do amor nas entranhas, Filipenses 1, 8, Filemão 12, 20. Do profundo cuidado pelos outros, 2 Coríntios 8, 16. E de piedade ou misericórdia entranhadas, Filipenses 2, 1. Expressa a preocupação com outros como angústia do coração, 2 Coríntios 2, 4. Menciona o grande conflito de sua alma por causa dos irmãos, Colossenses 2, 1. Fala do grande sofrimento permanente que havia em seu coração por compaixão pelos judeus. Comenta também que sua boca se abriu e seu coração cresceu por causa dos cristãos de Corinto, 2 Coríntios 6, 11. Muitas vezes ele fala de sua profunda afeição pelos irmãos. 1 Tessalonicenses 2, 8, Romanos 1, 11, Filipenses 1, 8, 4, 1, 2 Timóteo 1. O mesmo apóstolo expressa o afeto da alegria. 2 Coríntios 1, 12, 7, 7, 9 e capítulo 16. Filipenses 1, 4, 2, 1 e 2, Filipenses 3, 3, Colossenses 1, 24, 1 Tessalonicenses 3, 9. Comenta que se alegra com grande alegria. Filipenses 4, 10, Filemão, versículo 7. Quer que sua alegria seja completa. Filipenses 2, 1 e 2. Deseja ficar mais contente ainda.
2 Coríntios 7,13, e que se sente bastante encorajado, com alegria transbordante. 2 Coríntios 7,4. Fala dele mesmo como uma pessoa sempre alegre. 2 Coríntios 6,10. Fala dos triunfos de sua alma. 2 Coríntios 2,14. E de sua glorificação nas tribulações. 2 Tessalonicenses 1,4. O afeto da esperança aparece em Filipenses 1,20, quando Paulo diz: aguardo ansiosamente. E de modo semelhante, ele fala de um afeto de ciúme santo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Toda a história dele, depois da conversão, demonstra grande zelo pela sua causa, pela causa de seu mestre e pelos interesses e prosperidade da sua igreja. Como resultado, envolvia-se vigorosamente em constantes e grandes esforços para instruir, exortar, advertir e reprovar os outros, em dores de parto por ele. Vivia em conflito com inúmeros inimigos poderosos que se opunham a ele o tempo todo. Descreve lutas contra principados e potestades e fala de não lutar contra alguém que briga como o ar. Comenta que corre a corrida que foi colocada diante dele, sempre se esforçando para apesar de todo tipo de dificuldade. Havia quem achasse que ele era meio doido. E a extensão de seu afeto é demonstrada ainda mais pela quantidade de lágrimas que derramava. Em 2 Coríntios 2,4 e Atos 20,19, ele fala de suas muitas lágrimas. Em Atos 20,31, afirma que derramava lágrimas continuamente, dia e noite. Se alguém examina os textos da vida desse grande apóstolo na Escritura, mas não vê que a religião dele consistia em muitos afetos, é completamente cego. É como aquele que fecha os olhos para não enxergar a luz que brilha em sua face. Devo citar também, como exemplo, o apóstolo João. Discípulo amado, o mais próximo, o mais querido do Mestre, entre os 12 recebeu grandes privilégios. Foi um dos 3 que presenciaram a transfiguração, testemunhou a ressurreição da filha de Jairo, e Jesus o chamou para ficar perto dele durante a agonia no jardim. Além disso, foi citado pelo apóstolo Paulo como um dos 3 pilares principais da igreja. Porém, acima de tudo, foi o que teve o privilégio de se recostar no peito do Mestre durante a última ceia. Foi escolhido por Cristo para ser o discípulo a quem ele iria revelar suas dispensações sobre a igreja no fim dos tempos. Encontramos esses registros em Apocalipse. Foi ele, o escolhido para concluir o cânon do Novo Testamento e de toda a Escritura. Seus escritos mostram, e os estudiosos em geral observam, que João era notavelmente cheio de afetos. Ele se expressava com carinho e simpatia. As palavras dele não transmitem nada além do mais profundo amor. É como se ele fosse inteiramente constituído de afetos santos e sensíveis. Não se pode deixar de notar isso por toda a sua obra. 7. O Senhor Jesus Cristo tinha o coração extremamente sensível e afetuoso. Ele é o pastor que atrai as ovelhas para si. Sua virtude se expressa em grande parte no exercício dos seus afetos santos. Ele é o exemplo mais maravilhoso de ardor, vigor e força no amor, tanto a Deus quanto aos seres humanos, que já existiu. Esses afetos lhe deram vitória na luta e conflito terrível em meio à agonia, quando orou com mais fervor e ofereceu muito choro e lágrimas, e lutou em lágrimas e em sangue. O poder do exercício de seu amor santo era mais forte que a morte. Em sua luta imensa, superou os afetos naturais de medo e sofrimento, mesmo quando estava tão assombrado e sua alma tão triste que chegava à morte. Durante toda a vida, ele se mostrou cheio de afetos. Cumprindo a profecia do Salmo 69, demonstrou grande zelo. O zelo pela tua casa me consumiu. João 12,17. Sofria com os pecados dos humanos. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Marcos 3,5.
Chorou ao pensar no pecado e miséria dos ímpios. Ao avistar Jerusalém e seus habitantes, exclamou: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Mateus 23, 37. Lemos também sobre o intenso desejo de Cristo. Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Lucas 22, 15. Encontramos ainda o afeto da piedade ou compaixão em Cristo. Mateus 15, 32, 18, 27. Lucas 7, 13. E vemos a compaixão movendo o seu coração. Mateus 9, 36, Mateus 14, 14. E ainda Marcos 6, 34. Quanto carinho demonstrou quando Maria e Marta correram até ele, reclamando e demonstrando o sofrimento com lágrimas. João 11. E que maravilhoso afeto permeou o último discurso feito aos 11 discípulos na noite anterior à crucificação. Disse que iria embora e falou das grandes dificuldades e sofrimentos que eles enfrentariam no mundo depois da sua partida. Consolou e aconselhou como se estivesse falando com crianças pequenas. Deixou-lhes como herança o Espírito Santo e com isso deu-lhes paz, consolo e alegria como última vontade de seu testamento. Ver isso em João, do 13 ao 16. Encerrou com uma oração de intercessão repleta de afeto por eles e por toda a igreja. Capítulo 17. Esse parece ser o discurso mais efetivo e comovente que já foi escrito. 8. A religião do céu consiste em grande parte de afeto. Sem dúvida existe religião verdadeira no céu. A verdadeira religião em sua manifestação mais pura e perfeita. Segundo as Escrituras, a representação do estado celestial consiste, na maioria das vezes, em amor e alegria, santos e poderosos, cuja expressão se dá através do louvor mais fervoroso e elevado. Assim, a religião dos santos no céu consiste nos mesmos elementos que a dos santos da terra, ou seja, amor e alegria indizível e gloriosa. É verdade que não conhecemos, por experiência, em que consiste o amor e a alegria fora de nosso corpo, ou seja, num corpo glorificado. Ninguém tem esse tipo de experiência, mas os santos da terra sabem o que pode ser o amor e a alegria da alma. Sabemos também que nosso amor e alegria são semelhantes aos que são vivenciados no céu, porque o amor e a alegria da terra são apenas o início e a alvorada da luz, vida e bem-aventurança do céu. As diferenças são apenas de grau e circunstância. Isso fica evidente em muitos textos bíblicos, como Provérbios 4:18, João 4:14, João 6:40, 47, 50, 51, 54 e 58. 1 João 3:15, 1 Coríntios 13, do 8 ao 12. Diante disso, é irracional supor que o amor e a alegria dos santos do céu, apesar de diferentes em grau e circunstância dos da terra, sejam tão diferentes que deixem de ser afetos. Não acreditamos nisso. Portanto, a religião do céu consiste também, principalmente, em amor e alegria santos e muito em afetos. A forma de aprender a natureza de uma coisa é ir aonde ela se encontra em pureza e afeto. Assim, se quisermos observar a verdadeira natureza do ouro, não devemos olhar para o minério em estado natural, mas sim para o metal refinado. E, em busca da verdadeira religião, encontramos a maior perfeição, não onde ela apresenta defeitos e outras influências. Os verdadeiros devotos não pertencem a este mundo. São estrangeiros aqui e pertencem ao céu. Nasceram do alto, e o céu é seu país de nacionalidade. Assim, o princípio da verdadeira religião que existe neles é transmitido pela religião do céu. A graça que há neles
é a glória de Deus. Ele os adapta a Ele, conformando-os a Ele. 9. Os decretos e deveres de Deus são meio e expressão da verdadeira religião. Primeiro citamos o dever de orar. Claro que o motivo de sermos convocados a orar não é declarar a perfeição de Deus, sua majestade, santidade, bondade e suficiência. Somos vis, vazios, dependentes, indignos, e isso, junto com nossas vontades e desejos, mostra que não merecemos nada. Mas Deus nos chama a orar para tocar nosso coração com o que expressamos e assim nos preparar para receber as bênçãos que pedimos. Os gestos e o comportamento durante a adoração a Deus, em humildade e reverência, tendem a afetar tanto o nosso coração quanto o dos outros. O dever de cantar louvores a Deus parece ter sido prescrito inteiramente para instigar e expressar afetos religiosos. Não há outro motivo para nos dirigirmos a Deus em verso e não em prosa, e também com música, a não ser pela tendência desses elementos a mover nossos afetos. Vemos isso nos sacramentos que Deus estabeleceu. Conhecendo nossa Constituição, Ele não apenas determinou nos revelar a grandiosidade do Evangelho da redenção, mas também nos ensinou através de Sua palavra. Assim, nos deu representações perceptíveis nos sacramentos para nos afetar ainda mais. Essa impressão das coisas divinas no coração e afetos da humanidade é, evidentemente, uma das maiores e principais maneiras que Deus estabeleceu para nos transmitir Sua palavra. O alvo do dom das Escrituras não é apenas ter bons comentários e exposições e outros livros de teologia. Embora eles nos ajudem a entender melhor a palavra de Deus, não conseguem tornar nosso coração e afetos da mesma forma. Na pregação, Deus mostrou uma aplicação específica e eficaz da palavra para o ser humano. Ele considera isso uma forma adequada para afetar pecadores com a importância da fé e da necessidade que eles têm do remédio. Assim, a pregação enfatiza a glória e a suficiência da provisão divina. Ele usa isso também para provocar a mente pura dos santos e para mover os afetos deles através da lembrança constante das maravilhas da verdadeira religião. Com isso, coloca diante deles o contexto apropriado para a instrução completa. 2 Pedro 1:12 e 13. Cristo enfatizou dois afetos, amor e alegria, quando designou a alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, para que o corpo de Cristo seja edificado em amor. Efésios 4, 11, 12 e 16. O apóstolo, instruindo e aconselhando Timóteo quanto ao ministério, disse que a principal finalidade da palavra é o amor e ser pregada. 1 Timóteo 1, do 13 ao 5. Deus também usou a pregação para promover a alegria entre os santos. Portanto, os ministros são chamados de promotores da alegria. 2 Coríntios 1, 24. 10. Dureza de coração é pecado. Santidade do coração, ou verdadeira religião, reside em grande parte nos afetos do coração. E assim, as Escrituras se referem à dureza do coração como sendo o pecado do coração. Cristo sofria e reprovava os judeus por causa disso. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Marcos 3:5. Os homens trouxeram ira sobre si mesmos por causa do coração. Por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Romanos 2:5. A nação de Israel
deixou de obedecer a Deus por ser endurecida. Mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo porque não quer me ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Ezequiel 3:7. A maldade e rebeldia da geração do deserto é atribuída à dureza de coração. Salmo 95, do 7 ao 10. Foi isso também que impediu que Zedequias se voltasse para o Senhor. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor Deus de Israel. 2 Crônicas 36:13. O mesmo princípio apareceu quando os homens rejeitaram Cristo e se opuseram ao cristianismo. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Atos 19:9. Houve ocasiões em que Deus entregou o ser humano ao poder do pecado e à corrupção. Frequentemente, isto é descrito como Deus endureceu os corações. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Romanos 9:18. Cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração. João 12:40. Aparentemente, o apóstolo se refere a um coração mau que se separa do Deus vivo e coração duro como sendo a mesma coisa. Não endureçam o coração como na rebelião. Hebreus 3:8. Conferindo em Hebreus 3:12 e 13 também. A grande obra divina na conversão ou libertação de uma pessoa do poder do pecado também é expressa assim: retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 11:19 e 36:26. O coração duro claramente implica coração indiferente, que não se move de imediato com os afetos virtuosos. É insensível, estúpido, intocável e difícil de comover como uma pedra. Por isso é chamado de coração de pedra, fazendo oposição ao de carne, que possui sentimentos e sofre influência ao ser tocado e movido. Lemos na Escritura sobre coração duro e sensível. Sem dúvida, devemos ver isso como oportunidades. O coração sensível se impressiona com facilidade com aquilo que deve afetá-lo. Deus elogiou Josias por causa disso. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. 2 Reis 22:19. Deveríamos ser como as crianças pequenas, cujo coração é sensível e facilmente afetado e movido pelas coisas espirituais e divinas. Outros textos deixam bem claro que a dureza do coração significa a ausência de afeto. A avestruz trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Jó 39:16. De modo semelhante, a pessoa cujo coração não se afeta com o perigo é descrita como dura. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Provérbios 28:14. Já que a Escritura indica claramente a pessoa de coração duro como destituída de afetos piedosos, podemos entender a frequente ligação entre essa dureza e os pecados e corrupções do coração. Por outro lado, também é claro que a graça e a santidade do coração resultam basicamente de afetos piedosos e da disposição a estar suscetível a tais afetos. Estudiosos, em geral, concordam que o pecado, radical e fundamentalmente, consiste no que é negativo e solapa a base da santidade. Se o pecado consiste tanto em dureza do coração e falta de afetos piedosos, então é claro que a santidade consiste muito na posse desses afetos.
Mas não estou de forma alguma sugerindo que todos os afetos mostram que o coração é sensível. Ódio, ira, orgulho e outros afetos egoístas que exaltam a própria pessoa podem ter presença marcante no mais duro dos corações. Claramente, dureza ou sensibilidade de coração são expressões que se relacionam a emoções e denotam o que toca o coração e o que ele ignora. Voltarei a esse aspecto mais adiante. Conclusão. Diante de tudo isso, creio que fica clara e abundantemente evidente que a verdadeira religião reside muito nos afetos. Não que esses argumentos provem que a religião no coração dos realmente crentes é sempre exatamente proporcional à quantidade de afetos, pois, sem dúvida, os verdadeiros santos têm muitas emoções que não são espirituais. É frequente os afetos religiosos deles serem misturados. Nem tudo vem da graça, pois muito vem da natureza humana. Embora os afetos não tenham origem no corpo, mesmo assim, o estado físico pode contribuir muito para o presente estado emocional. Assim, o grau da vida religiosa pode ser julgado pela estabilidade e força do hábito exercitado nos afetos. Nem sempre, a força do hábito será proporcional aos efeitos e evidências exteriores. Porém, é óbvio que a religião consiste muito em afetos, que sem eles não pode existir um coração real e fiel. Não pode existir luz no entendimento do que é bom, e não pode haver como resultado afeto santo e sincero. Tendo considerado a evidência dessa proposição, gostaria de passar a algumas conclusões. Em primeiro lugar, reconheça como é grave o erro de descartar todos os afetos religiosos como se fossem destituídos de solidez e substância. Isso é muito comum hoje. Talvez seja uma reação contra exageros da intensidade das emoções e do calor do zelo que aconteceram durante o grande reavivamento. Vendo que as emoções intensas não levavam a nada, muitos reagiram e foram para o outro extremo. Há 3 ou 4 anos os afetos estavam em voga, mas trouxeram descrédito para a religião. Na realidade, eles não eram nada. O erro não significa que não podemos ter afetos. Os destituídos de todos os afetos religiosos estão espiritualmente mortos. Estão privados das influências poderosas, vivificantes e salvadoras do Espírito de Deus no coração. Então, embora seja verdade que não pode haver verdadeira religião onde só existe emocionalismo, da mesma forma, ela não pode existir sem os afetos religiosos. É preciso haver entendimento e também fervor. Pois se o coração tiver calor sem luz, não poderá haver nada divino ou celestial nele. Por outro lado, a luz sem calor, uma mente repleta de noções e especulações, com o coração frio e indiferente, também não terá nada de divino. Esse tipo de conhecimento não trata de assuntos espirituais e divinos. As grandes coisas da religião, quando entendidas corretamente, afetarão o coração. Assim, se o ser humano racional não se afetar pelas coisas infinitamente maravilhosas, importantes e gloriosas que lê na palavra de Deus, sem dúvida será cego. Desvalorizar todos os afetos religiosos é o caminho certo para endurecer os corações e estimular a loucura e a insensatez. Isso prolonga o estado de morte espiritual por toda a vida da pessoa e, ao fim, leva à morte eterna. Assim, o preconceito generalizado contra os afetos religiosos que existe hoje tem efeito terrível de endurecer o coração dos pecadores, abafar a graça em muitos santos e reduzir todos a um estado de estagnação e apatia. Desprezar e ir contra todos os afetos religiosos é o caminho certo para acabar com toda a religião do coração e arruinar as almas. Os que condenam esses afetos calorosos nos outros, por certo, não os possuem.
Em suma, quem tem poucos afetos religiosos tem muito pouca religião. Em segundo lugar, se a verdadeira religião está em grande parte nos afetos, então deveríamos fazer o possível para estimulá-los. Os livros, sermões e liturgias de culto que nos ajudam a adorar a Deus em oração e louvor devem ser encorajados, pois ajudam a afetar profundamente o coração. Mas atualmente, a apatia na oração e na pregação deixou de estimular os afetos. Em vez disso, provoca aversão e cria apenas desagrado e desprezo. Terceiro, se a verdadeira religião está tanto nos afetos, deveríamos entender, para nossa vergonha diante de Deus, que não somos mais afetados pelas grandes coisas da fé. Parece, com base no que dissemos, que isso decorre de termos muito pouco da verdadeira religião. Deus nos deu os afetos, com o mesmo propósito com que nos deu todas as habilidades da alma, ou seja, servir a principal finalidade do ser humano, que é a grande atividade para a qual Deus o criou, a atividade da religião. Mesmo assim, vemos as pessoas exercitarem os afetos em tudo, menos na religião. Quando se trata de interesses mundanos, prazeres exteriores, honra e reputação e relações naturais, dedicam-se com afeto e zelo ardente. Nisso, tem o coração maleável e sensível, facilmente tocado, profundamente comovido, grande preocupação e interesse. Ficam profundamente deprimidos com perdas mundanas e altamente empolgados com o sucesso também deste mundo. Mas quanta insensibilidade e indiferença existem na maioria das pessoas quando se trata dos grandes assuntos do outro mundo. Como ficam entorpecidos os afetos. Aqui o amor é frio, o desejo é fraco, o zelo é pouco e a gratidão é pequena. Sentam-se e ouvem sobre a infinita altura, profundidade, comprimento e largura do amor de Deus em Cristo, de seu dom do Filho amado, oferecido como sacrifício pelos pecados humanos, e conseguem permanecer insensíveis e desatentos? Será que podemos supor que o Criador sábio implantou a faculdade dos afetos para ser usada dessa forma? Como os cristãos que acreditam na verdade dessas coisas não conseguem entender isso? O Criador fez, com sabedoria, a natureza humana dessa maneira. Então não devemos usar de forma errada nossos afetos. Nós, cristãos, jamais encontraremos nada mais valioso para responder com todo o afeto do que aquilo que nos foi apresentado no Evangelho de Jesus Cristo. Não existe nada em que valha mais a pena usar nossos afetos. A glória e a beleza do bendito Senhor brilham em todo o seu esplendor no rosto do Redentor encarnado, com amor infinito, manso, compassivo, enquanto ele morre por nós. Todas as virtudes do Cordeiro de Deus, humildade, paciência, mansidão, submissão, obediência, amor e compaixão, se revelam a nós de forma que toca profundamente nossos afetos. Vemos também os efeitos terríveis da natureza de nosso pecado, que nosso Redentor tomou sobre si e sofreu em nosso lugar. Lá se encontra o quadro mais impactante do ódio de Deus ao pecado, sua ira e seu julgamento. Quando vemos sua justiça e sua ira, entendemos o castigo terrível que foi pago por nossos pecados. Grande motivo temos, então, para nos humilharmos no pó, já que não fomos tocados ainda mais.